Nós vamos receber uma palavra de Karine Rizardi. Ela é psicóloga de casais e famílias e especialista em neurociências, pós-graduada em aconselhamento familiar e em sexualidade pelo Wheaton College. Ela é autora de vários artigos em revistas como Caras, Boa Fama, colunista do jornal O Paraná desde 2002. Ela é de Cascavel, no Paraná, e também idealizadora do projeto Mulheres Modernas, a Moda Antiga. Vamos aplaudir a nossa querida Karine Rizardi. Bem-vinda! Fique à vontade. Oi, boa noite. Aqui, pode ser, obrigada. Meu balãozinho. Gente, começar a nossa noite com esse louvor é uma cortina que nos prepara para receber a palavra de Deus de uma forma muito especial, porque hoje encerra o penúltimo mês de 2018. O assunto nosso dessa noite é preocupação. O tempinho muito é curto, mas hoje o propósito é que você possa olhar para as suas preocupações de uma forma diferente. E eu falo isso porque a preocupação, ela virou um hábito tão natural como comer, escovar dente, dormir. E a nossa alegria, ela é roubada no dia a dia, ela atrapalha todas as nossas emoções. E não é à toa que a gente tem visto, né, tanta ansiedade e depressão. A gente fala que a ansiedade, ela é excesso de futuro e depressão, ela é excesso de passado. E sabe que um versículo que eu diria que são um dos preferidos da minha vida. Eu acho que o dia que eu entendi o que ele queria dizer, a minha vida ela tomou uma rota diferente, que foi Romanos 12:2, que ele fala que a gente tem que renovar a mente para pensar como Deus pensa e não como o ser humano pensa. Eu sou psicóloga e eu comecei a aplicar isso dentro da minha área, que é dentro das áreas das emoções. Então eu comecei a fazer uma leitura diferente sobre tristeza, sobre luto, sobre alegria, sobre perdas. E hoje, a ideia e o objetivo é a gente poder brevemente falar como é que Deus enxerga as nossas preocupações, como é que Ele nos instrui para que nós enxergamos elas no dia a dia. Então eu quero começar dizendo que a preocupação, gente, ela é um comportamento aprendido. Quer ver? Tem que se lembrar como que você lembra do teu pai quando ele estava preocupado. Alguma herança geracional você teve aí. Você lembra de um pai nervoso, tenso, ainda mais quando tinha que pagar conta. Aí ele ficava meio dando coice de vez em quando. Ou ele ficava mais sério, mais calado. Fugia ou enfrentava. Como é que era a tua mãe? Preocupada. Ela ficava repetitiva, ou ela era um passarinho? Esses dias eu pedi isso para um homem, ele falou assim, você sabe que eu lembro que o meu pai, ele se calava, mas a minha mãe eu não lembro dela preocupada, porque o que ela fazia quando ela tinha preocupação, ela realmente orava. E nós precisamos treinar os nossos filhos, para que em toda e qualquer preocupação, a única estratégia é parar e orar. Vocês podem ler 500 livros de psicologia, não funciona nada, gente. Estratégia não funciona. É palavra pura e aplicada. E não tem mais nada que é imperativo na nossa vida e que traz cura do que a própria palavra. Eu quero dizer um negócio, é normal a gente ter preocupação. Mas não é normal para um cristão viver preocupado. E se você tem o vício da preocupação na sua mente, eu quero dizer para você que hoje vai ser o primeiro dia que você vai parar e vai olhar para a tua preocupação de um jeito diferente. Sabe por quê? Porque ela é um padrão. Sabia? A gente em terapia, a gente analisa. Fulano, quando que aconteceu lá a preocupação tal na tua vida? Ah, Karine, aconteceu isso, isso, isso. O que eu fiz?
Eu fiz isso, isso e isso. E daí acontece outra preocupação, você vai ter a mesma dinâmica de comportamento. Outra preocupação, a mesma dinâmica. Quando você mapeia a maneira como você reage a elas, você começa a ter um controle diferente da tua reação, porque você ou vai imitar teu pai ou vai imitar sua mãe. E aí, o controle dessas coisas começam a ser direcionados para uma forma diferente. Porque, infelizmente, gente, tem gente que acha que preocupar-se é até bonito. Sabiam? Tem gente que acha que se preocupar é um ato até de compromisso. Vocês querem um exemplo? Eu vou pegar um exemplo assim, mãe, tá? Se você vê uma mãe aqui, ela andando, daí você vê ela olhando os filhos, daí você vê ela assim, preocupada, e anda para lá. E aqueles cabelos para cá. E aí, quando você vê, ela pega, levanta, busca atrás, ela fica sem dormir, o filho sai à noite. Meu Deus, ela só vai descansar a hora que o filho chegou em casa, aí ela dorme. Eu pergunto para você, como nós de fora julgamos? Você acha que aquela que é desse perfil, ela não é aparentemente uma mãe mais comprometida do que aquela mãe mais tranquila? Aquela que ela olha o filho, ela detecta que tem coisa que não está legal, ela se recolhe, ela se retira, mas ela equilibra. Ou então, uma dona de casa, né? Você vai pegar aquela dona de casa que está para receber visita. Aí você vê assim, que vem ela apavorada com aquele negócio para servir. Ai, meu Deus, eu preciso. Ai, tá tudo bem, posso te ajudar? A gente não acha que uma pessoa que é servida na sua casa, ela parece que ela é mais comprometida com essa hospitalidade do que aquela que já planejou e se preparou tudo anteriormente, mas ela está tranquila, ela te recebe, ela está inteira para você naquele momento. E olha como a gente entende diferente o conceito do que é se preocupar. Aquele homem preocupado com as finanças, sempre carrancudo, chegou dia 5, ai meu Deus, falam que mulher tem TPM, mas o homem quando está para pagar a conta não está muito diferente, né? Ele não é, vamos olhar assim, legalmente falando, ele não é considerado até melhor, ou talvez mais responsável do que aquele homem que é calmo, ele se planeja, mas ele não se descabela. Isso tem tudo a ver com a maneira como a gente encara e lida com a preocupação. Agora tem duas armadilhas que as pessoas que as pessoas caem quando elas começam a se perceber preocupadas. A primeira delas é que a preocupação ela vira peso. Começa daí. Essa é um pepino, porque você começa a prestar atenção. Muitos aqui tiveram dias às vezes cheios, vieram preocupados, e o peso chegou junto com você naquela fila que você estava enfrentando ali para entrar. E de repente tem gente, é diferente, claro, né? Quando você está preocupado com a saúde de filho, tudo é situacional. Agora, você tem que carregar isso aqui todo dia, o tempo todo. Você não está sabendo lidar como convém na tua área emocional, porque a gente tem um exercício, um hábito muito errado. A gente fala que a gente só vai parar de se preocupar depois que só vou relaxar. Duvido quem não pensou isso aqui, gente. Só vou relaxar no final do ano, a hora que eu chegar a começar de férias. Só vou descansar mesmo na vida a hora que eu me aposentar. Só vou realmente poder dormir no final de semana. Gente, o cérebro não funciona assim. Amanhã vocês vão ver como Deus formatou ele de uma forma tão perfeita que você precisa ter pinceladas disso no teu dia cronológico em 24 horas. E a gente precisa trocar por apesar de. Eu preciso estar bem apesar de preocupado em alguns dias. Eu preciso aprender a descansar antes que comecem as minhas férias. Eu preciso treinar a habilidade de estar bem sem que eu precise chegar no fim de semana. Sem que eu tenha que pensar que segunda eu tenho que ir trabalhar. E a outra armadilha que todo mundo cai é que não basta você ter o peso. Você tem que andar com ele.
Então, pior do que você ter que entender que isso aqui é pesado, é você ter que encarar isso aqui todo dia, o tempo todo, em tudo o que você for fazer. Vocês estão vendo que o troço está pegando. Aí eu pergunto para vocês, o que está pesado na tua rotina, na vida da tua família, nas coisas que você tem para fazer? Porque tudo o que está pesado é porque está sendo feito de forma errada. Quer um exemplo? Detesto fazer tarefa de casa com filho. Está sendo feito de uma forma pesada, está sendo feito de forma errada. Ai, me irrita ter que ir no mercado. Está sendo feito de forma pesada, de uma forma errada. Aquela família invasiva, não aguento mais ter que lidar com isso toda hora. Está sendo feito de forma pesada. Quando você vê, você está carregando isso daqui, você não percebe. Isso aqui te incomoda. E você está tão acostumado com isso que você não se dá conta que a tua vida pode ser mais leve. Gente, Deus nos preparou. Festa, alegria. É exatamente isso. Para que a gente viva festa. Eu prestei atenção que nas 3 músicas lá que a gente colocou, uma palavra se repetiu. Alegria. Eu vou tratar casal, quando eu estou com um casal, esse ano foi o ano campeão disso. Eu não achava que eles tinham problema, mas sabe o que eu achava que eles precisavam ter? Obrigada, Rita, pelo carinho. Sabe o que eu achava que eles precisavam voltar a ter? Alegria. Gente, isso aí você não adquire com remédio. É momento de prazer. Você andar com aquele tijolo diário. Eu digo uma coisa, se está pesado para você, vai estar pesado para os teus filhos. E se está pesado para os seus filhos, vai estar pesado para o teu cônjuge. Por isso que é tomar uma decisão de tentar trocar esse peso por esse balão e tentar fazer esse exercício diariamente. E eu vou dizer como, através da palavra. Como é que a gente aplica isso? Agora a gente estava na adoração, no louvor, e Deus me trouxe um entendimento interessante. Ele falou para mim agora: Karine, quando Jesus sentou numa pedra, antes dele sentar, aquilo era apenas uma pedra. Mas na hora que ele sentou na pedra, aquela pedra teve um valor diferente, ela virou uma pedra especial, né? A madeira que ele morreu era apenas uma madeira, mas na hora que ele foi crucificado, aquilo, virou uma madeira diferente. Toda equipe que tem orado, toda intercessão, todo pessoal que vocês estão vendo aqui, a gente precisa parar e olhar para esse tijolo, olhar por isso aqui que está pesado. Essa noite, para olhar o que te incomoda. Para olhar o que empaca a tua vida e o teu casamento. Porque às vezes está pesado para você também. E vocês não se tocam. Minha irmã, nós somos lá em casa em 3 irmãs. Eu sou a mais velha. E eu tenho uma irmã caçula que ela fez um curso de personal organizer. E essa semana ela foi na minha casa. Enquanto eu trabalhava, eu não sabia disso. E eu cheguei em casa e olhei meu guarda-roupa. Eu falei, meu Deus, o que a Kelly fez aqui? Gente, eu fiquei tanto tempo olhando aquele guarda-roupa daquele jeito. E eu não tinha tido a ideia que ela teve. E eu achei interessante como é que eu fiquei tanto tempo colocando calça na parte de baixo. E ela colocou as calças na parte de cima. A visão do guarda-roupa era diferente. E ela comprou uns cabides de criança para colocar as calças, porque daí elas não dançam, você não precisa ficar com aquela marca, sabe? E eu olhei e falei, meu Deus, eu ia morrer e não ia ter essa ideia. Quanto tempo eu estou carregando esse tijolo, olhando aquele guarda-roupa que eu nem sou daquelas mulheres, sabe? Que está cheio de sapato, eu pelo menos nisso já fui tratada. Mas o que aconteceu?
esse tijolo, eu realmente olhava aquelas roupas, me confundia as ideias. Eu falei, meu Deus, eu quero leveza, eu quero um balão no meu guarda-roupa, e assim vai indo. A gente não precisa andar com os pesos. A gente não precisa. Curiosamente, nós estamos na geração de Marta, que infelizmente muitas mulheres e homens valorizam mais a força do que a sensibilidade. Muitas vezes a gente valoriza mais o esforço, porque aquilo é lindo, é sinal que o homem é trabalhador, é empolgado, é sinal que ele é preocupado, ele não é aquele tio derrotado que toda família tem, que na hora das brigas sempre aparece o tio na briga, que está ficando igual a ele. Você entendeu? É visto como bonito, pelo amor de Deus, isso é visão de homem, isso é humano. Vamos entender então, gente, como é que Deus enxerga. Porque não é porque a tua família valorizava tijolo e peso que você precisa manter esse padrão. É hora da gente renovar a mente para pensar como Deus pensa, para que a gente possa viver o que é bom, perfeito e agradável na vontade dEle. E eu vou falar porque o que eu quero trazer para vocês é tão lindo, que realmente isso mudou o meu ano e o ano da minha casa, quando eu entendi o que está aqui em Lucas 8, 7, 14. Eu não vou ler ele inteiro, eu vou me ater especificamente por conta do tempo, eu vou me ater especificamente onde eu quero pegar com vocês. Mas vamos olhar como Deus enxerga a gente super preocupado, tá? Olha que interessante. O recado e o tapa de luva que Deus quer nos dar. Quem vive preocupado não está amadurecido. Ou seja, não é bonito. Vamos confirmar isso na palavra. O semeador saiu para semear, lançou suas sementes por 4 terrenos diferentes. Um deles foi no meio de espinhos, e esses cresceram e sufocaram as plantas. Agora, olha isso aqui, o que diz atentamente no versículo 14. As que caíram nos espinhos são aqueles que ouvem, ou seja, são os que estão aqui. Não são os que não estão na igreja, gente. Olha só, presta atenção, o recado é para nós, não é para quem a gente acha que tem que estar na igreja. Olha só. As que caíram entre os espinhos são aquelas que ouvem, mas ao seguirem por aquele caminho, eles são sufocados. Todo mundo vai lembrar do quê? Todo mundo conhece isso. Sufocados pelo quê? As preocupações. Mas todo mundo lembra da palavra riqueza, né? Quando fala esse versículo, o pessoal fala, eles sufocam pelas preocupações, pelas riquezas e os prazeres dessa vida e não amadurecem. Ou seja, você pode viver a tua vida preocupado, você vai viver sem entender o propósito de Deus, porque você vai estar arrasando sempre no mesmo nível. O que eu quero dizer aqui? Deus colocou o olhar dele. Você julga aquela pessoa que vive preocupada com os prazeres? Você que vive preocupado está no mesmo nível daquela pessoa que você julga às vezes na televisão, uma amiga, enfim, que só pensa nela e não quer saber de mais nada. Você julga às vezes aquela pessoa que vive focada em riqueza, mal sabe você que é tudo no mesmo nível. Eu achei interessante porque o resultado de tudo isso é que a gente vive tentando se adequar, tentando crescer, só que você não sai daquilo que você tem que fazer na tua vida. Porque a preocupação vem, o que acaba acontecendo? A gente fica com medo, a gente canta no louvor que confia, mas na primeira coisa que acontece, você já esmurece, já é derrotado. A tua mente não está à venda. Essa é uma das coisas mais
interessantes que a gente precisa entender na vida espiritual. A sua mente não está à venda, porque você não nasceu para se enquadrar, você nasceu para se sobressair. E se você viver uma vida de preocupado, como todo crente, gente, até a oração muda, sabias? Quem já viveu aqui uma oração de fé? Você não faz aquela oração de covarde, ó Deus, ó céus. Gente, a gente lança, você derruba. Deus não te dá espírito de covardia, mas Ele te dá espírito de poder, de moderação e de amor. Por isso que eu falo, não adianta, isso aqui não é palavra bonita. Ou você entende que ela não pode ficar aqui, ela precisa alcançar um lugar mais profundo na tua alma. Por isso que você precisa parar para olhar para isso daqui, para que você não seja derrubado na próxima que vai vir. Quero fazer uma pergunta para vocês. O que um preocupado, um viciado em álcool, e o que um homem que ama orgias tem em comum? Alguém sabe me dizer a resposta? Fazer a pergunta de novo. O que um preocupado, um alcoolista e uma pessoa fazendo orgias tem em comum? O vício. Outra coisa que Deus coloca no mesmo nível. Outra coisa, vamos confirmar para ver se o que eu estou falando faz sentido? Vamos lá então, Lucas 21, 34. Olha que lindo isso aqui, gente, não é piada. Tenha cuidado com você. Agora me veio à mente tanta gente preocupada em ajudar os outros, né? Glória a Deus que Deus te deu esse desejo em servir, mas olha o recadinho de Deus para nós. Tenha cuidado com você, para que seus corações, para que nunca, olha só, como a gente tem que pegar as palavras bem chaves, né? Olha aqui, ó. Tenha cuidado com você para que nunca aconteça que seus corações fiquem sobrecarregados com as consequências das orgias, das bebedeiras e das preocupações dessa vida. Que máximo isso daqui. Ele não está dizendo, tenham cuidado com vocês, para que às vezes aconteça que o seu coração fique sobrecarregado. Olha aqui, ó. Fique sobrecarregado. Gente, é hora de largar, é hora de trocar, é hora de a gente ir mais longe, mais acima. É hora de eu entender, poxa, eu não vou deixar que as bênçãos de Deus sejam atrasadas na minha vida por causa dos meus defeitos. Eu não vou deixar que os defeitos da minha família façam que Deus atrase as bênçãos dele para a gente, por coisas que a gente poderia estar voando muito mais alto. Se a gente tão e simplesmente entendesse que dá para trocar tijolo por balão, vivendo isso diariamente. E sabe por que eu digo, gente? Porque olha aqui, o mundo nos quer doentes. O mundo nos quer amarrados. O mundo, entenda-se por nossa carne, entenda-se por Satanás, entenda-se por mundo. A gente está enrolado nesse monte de preocupação. E a gente fica sem dormir. E a gente se enrola na culpa. E a gente, cadê o negócio? Eu vou fazer o negócio amarrar em mim, meu Deus do céu. Porque só Deus mesmo vai desamarrar. Aqui nem o cordão mais amarra aqui em mim, porque o negócio aqui esse ano, o negócio pegou para o lado de Satanás. E é verdade, amanhã eu vou testemunhar isso na minha casa. Como eu e meu marido e minhas 3 filhas temos experimentado leveza de Deus depois que eu entendi que eu não quero ser considerada imatura perante Deus, porque eu não quero ficar mergulhada em preocupação. Essa palavra, eu comi essa palavra, eu pensei nela 20 dias, gente. Quem vive preocupado não é amadurecido. Quem vive preocupado não é amadurecido. Hoje eu vim no avião
Ah, e aí eu vim estava lendo Salmos, né? Buscando o pão de cada dia. Olha que coisa gostosa. E de repente, a folhinha da minha Bíblia virou em 2 páginas assim, detalhe. Só Deus, né? Eu falei, ixi, lá vem recado para meu lado. Sabe quando faz suavemente assim, aquela 2 vezes, a folhinha virou, eu falei, o que tem para mim hoje? E olha só o pão de cada dia para nós hoje, gente, Salmo 81. Livrei os seus ombros do peso. Ha! Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos, elas foram livres. Gente, olha isso aqui, Salmo 81, versículo 6. Ha! Olha aqui embaixo, versículo 8. Ouve, povo meu, eu quero exortar-te. Aqui eu parei. Aqui eu parei, essa palavra eu parei. Porque você percebe, eu quero exortar-te, muda o tom da conversa. Muda o tom. O que a gente faz quando a gente vê um filho preocupado? O que a gente faz quando você vê um marido preocupado? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente suaviza, né? A gente fala coisas para fazer com que a pessoa se sinta confortada. Eu acho isso maravilhoso. Mas a indicação do que Deus quer dizer aqui para nós é o seguinte: eu quero exortar a você parar de olhar e achar que preocupação é normal. Eu quero que você vá além. Está acabando 2018 e você tem que decidir que peso que você não quer mais levar para 2019. Isso é decisão. Isso é conversa com o teu cônjuge. É você olhar e falar assim: eu não tenho tempo para perder com preocupação. Eu não tenho tempo, porque a preocupação ela te enrola. A preocupação te limita. Ela te incomoda. Você não vai ficar perdendo tempo, isso aqui incomoda de verdade. E olha que engraçado, se você continuar esse versículo, Deus fala lá na frente: mas vocês não quiseram me ouvir? Então, vocês serão levados pela própria teimosia do seu coração e pelos seus próprios conselhos. Vocês ficam colocando a mão na preocupação, alimentando aquele bichinho, ele vai engordando. E Deus falou aqui, ó, para. Quero exortar-te. Deu por hoje. 2018 se encerra, tudo aqui acaba. E aí, para o encerramento da nossa conversa de hoje. Amo. 1 Coríntios 7:32 que diz assim: o que realmente eu quero é que vocês estejam livres de preocupações. Pergunta: estar livre de preocupações significa não ter preocupações? Sua vida vai estar feliz, alegre, faceira quando estiver de férias, pegando um sol, com bastante dinheiro para comprar bastante sorvete para os filhos, porque daí ele fica mais caro, então você tem que ter uma reserva. É assim? Deus quer te dizer assim: você vai aprender a lidar com isso, apesar das preocupações. E último recado: porte-se como uma pessoa livre. Esteja preparada para novos começos, porque 2019 só ocorrerão coisas novas a partir do momento que você entender: eu não sou amadurecido se eu vivo preocupado. Você vai diminuir a proporção do quanto você deixa as preocupações te dominarem. Renove a sua mente, troque tijolos por balões. E digo mais, gente. Muito interessante, né? Se você olha para um balão, ele está sempre aonde? No céu. E quando você olha para o céu, tudo é leve.
Quando você olha para o céu, a leveza, para onde ele vai, o fluir. Eu imagino uma mulher com vestido assim, bem esvoaçante, gostoso. Porque você começa a entender que a tua mente, ela foi feita para ser mente de gente livre e não mente de gente escrava. E eu falo isso porque quando você entende, você começa a andar como uma pessoa livre, gente. Você começa a dormir como uma pessoa livre. Você começa a viver como uma pessoa livre. Você começa a sentir como uma pessoa livre. E qualquer incômodo que você fala, ai, tem um negócio aqui me atrapalhando, você fala assim, não, peraí, eu vou rever, remodelar, diminuir a proporção. Não é tão simples assim, não é tão simples. Só que é o que Deus traz para a gente. Porque quando eu olho para o balão, eu olho para Deus. Quando eu olho para o tijolo, eu olho para o chão. Eu olho para a culpa, eu olho para o medo, eu olho para o desespero, eu olho por aquilo que meu pai fazia, que minha mãe fazia, quando estavam preocupados. E a tua vida não dá sequência, e você não vai longe. Então o recadinho é assim, grava esse balão. Realmente, quando você olha para o poder de Deus, a situação, ela realmente redefine o teu olhar. Nós tivemos o louvor, ela foi a cortina para a palavra. Passaremos agora para a próxima palavra, mas uma coisa, até amanhã à noite. É importante que você redefina a quantidade que isso tem ocupado de lugar na tua vida. Eu só queria, coisa de psicólogo, né, gente? Eu queria encerrar, porque psicólogo ama livro. E, infelizmente, na clínica a gente tem visto muitas crianças com ansiedade, preocupadas, às vezes até para fazer prova. E aquilo tem atrapalhado o sono. Eu nunca vi. Vocês já viram criança perder sono na vida? Que estranho, né? Parece que não faz sentido. Tem um livro que eu gosto muito, e se alguém está com esse problema em casa, eu gostaria de indicar. O que fazer quando você se preocupa demais? Ele é um guia para as crianças superarem as preocupações e a ansiedade. E eu gosto demais desse livro, eu trabalho com as crianças e é engraçado. Toda vez que eu trabalho esse livro com crianças, elas levam alta depois. E eu fico feliz, sabe por quê? Ela conta uma historinha lúdica que ela diz que a preocupação ela é que nem uma semente de tomate. E aí ela vai crescendo, crescendo, e quando você vê, se você não poda, ela vira sopa de tomate, pizza de tomate, ela vira sorvete de tomate, milkshake de tomate. E quando você vê, você está tomando café de tomate, você está dormindo numa cama de tomate, você está acordando numa cama de tomate, e assim a vida vai indo. E quando viu, a vida passou enquanto você estava preocupado, não entendendo que a semente que está sufocada, preocupada com as coisas dessa vida, ela não amadurece. Não entenda que essa palavra é passar a mão na cabeça. Grave isso essa noite, que isso possa entrar no seu coração e que não fique só na beleza das palavras, mas que entre de maneira que você fale 2019, as coisas serão diferentes na minha casa. Amém?